Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal da Silvia Regina Gerami. Olha aqui minha fitinha. Por favor de assinar meu canal, clicar lá no sininho para ativar as notificações quando entrar conteúdo novo. E hoje eu tenho o prazer e a honra, a felicidade de receber aqui a minha amiga Débora. Vou falar o nome direitinho, ó. Débora Fiuza de Figueiredo Orsi. Ela é Isso mesmo. coautora desse livro aqui, ó, da Redenção do Antônio Bento, que é um livro que a gente lançou pela Reality Books recentemente. E ela vai falar disso também. Mas a Débora é formada em Letras Vernáculas e Germânicas pela Universidade Mackenzie. Ela é escritora, ela é revisora também de teses acadêmicas, escritora fantasma, tem uma série de obras aí muito legais. Aí ela vai poder falar um pouquinho mais para a gente desse trabalho dela. E aí eu quero que você seja muito bem-vinda, Débora. Me corrija aí na sua apresentação, me fala se eu esqueci de falar alguma coisa. Olá, Silvia. É um prazer participar do seu canal. Estamos fechando agora nossos trabalhos conjuntos e foi muito bom trabalhar com você. Eu sou formada pela Universidade Mackenzie, como você colocou, e faço trabalhos acadêmicos no sentido de normalizar, editorar e revisar. Tenho bastante prática, porque eu trabalhei há mais de 20 anos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e ainda quando não estava formada, estava no meu último ano de faculdade. E daí meu crescimento foi lá, dali saíram cursos que eu ministro nas empresas, em todo o território nacional, e baseado nas dificuldades que eu encontrava dos próprios geólogos e engenheiros, que eu trabalhei na geologia, né? Então, foi assim, eu fui me especializando nessa parte de revisão e editoração e redação. Não quis o magistério, não quis dar aulas. Prefiro dar aulas para adultos, porque é muito gratificante ver o interesse neles, né? E você mora em Alphaville, né? Eu estou fazendo uma série de entrevistas aqui para o canal que é assim, como é morar em? Aí eu quero te perguntar como é morar em Alphaville, porque você estava me contando que a sua vida, na verdade, está toda estruturada aqui para a Zona Oeste, né? Da sua família e tal. E como que você se adaptou aí em Alphaville? Você já mora aí há muitos anos, né? Sim, eu moro aqui há mais de 20 anos. Construímos aqui, compramos o terreno, ainda estava... O bairro ainda eram apenas algumas casas e fomos crescendo junto com o bairro. O lugar eu sou suspeita a falar, porque é verdadeiramente um paraíso, né? Muito verde, passarinhos, flores. É muito bom morar aqui. Bastante silêncio, o ar é mais puro, né? Tem a desvantagem de ser um pouco distante da capital, mas vale a pena. Mas aí tem tudo, né? Aí em Alphaville, aí você não precisa sair daí, só se você quiser mesmo, ou tiver algum compromisso assim pro lado de cá, né? Que eu moro aqui em Pinheiros. Mas tem tudo aí, né? Você não precisa teoricamente sair daí, né? Centros comerciais, um centro comercial, um centro de apoio e todo o comércio, lojas em São Paulo também, nós temos filiais aqui. Ah, muito bem. A médica, tudo, né? Tá tudo. Para criar filhos é muito bom. Para criar filhos é muito bom, mas depois que eles crescem, você busca um apartamento, porque em geral as casas aqui são grandes para aproveitar o terreno, né? É isso aí. E aí a gente vai então entrar na história do livro, né? O livro A Redenção de Antônio Bento, esse aqui, olha, gente, ficou muito lindo, olha como ficou lindo esse livro. E eu digo que ele é um tratado, né? Porque é um livro super completo sobre a história do Antônio Bento. Você escreveu ele em companhia do bisneto dele, né? Também preciso colar aqui o nome dele, Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro, né? Que é o bisneto do Antônio Bento, que queria... Ele é bisneto
direto, né, do biografado. Então, Trata de uma biografia e com detalhes mais assim, detalhes familiares, tudo muito bem documentado. Esse livro teve a origem porque verificamos havia muitos equívocos na história de Antônio Bento, como também deve haver de outros abolicionistas. Mas como o Luiz Antônio tinha ainda documentos recentes, lembranças materiais do bisavô, ele, indignado com os equívocos, resolveu tornar isso claro e documentar a verdadeira história de Antônio Bento. E como que foi, Débora, o processo de escrita do livro, assim, a quatro mãos? Como é que vocês se organizaram? Olha, foi fantástico. Eu fiquei com os livros e os documentos por um bom período, mas eu precisava dele para poder escrever. Eu não poderia começar uma história sozinha sem ser embasado no descendente de Antônio Bento. E isso foi o divisor. Quando ele começou a escrever como se estivesse psicografando, ainda até brinco com ele. Porque ele não escrevia, os homens têm um pouco de resistência para escrever, você sabe disso, e de repente ele desandou a escrever e foi passando para mim, nós fomos organizando, eu fui revisando e trocando palavras e tal, e resultou nisso. Mas o germe mesmo foi que estudamos ainda no antigo curso primário, estudamos na mesma escola e fomos colegas há muitos anos ali. E ele, na época, como você vai ver no livro que a gente escreve isso, ele tinha vergonha de ser descendente de Antônio Bento. Quando Antônio Bento aparecia nos livros de história, ele ficava tímido. Constrangido, porque era o mesmo sobrenome, não tinha como dizer que não era parente. Depois ele foi entendendo a importância desse ancestral, né? A história do Brasil. E daí foi despertando o gosto pela história do bisavô, e ele, como colaborou com isso, o fato de o pai dele ter sido criado pela avó, ou seja, pela viúva de Antônio Bento, desde os 8 anos de idade até o falecimento dela. E isso foi bastante enriquecedor, porque ela tinha muito com o que contribuir na história de Antônio Bento. Ela contava os detalhes familiares. Que interessante. De fato, eu fiquei apaixonada pela história e eu tenho certeza que os leitores também gostarão muito. Débora, e esse livro, como eu estava falando antes, é um verdadeiro tratado, né? Ele acho que aborda muitos aspectos da história dele, da vida dele e tal. Você gostaria não só da vida dele, não só da vida dele, como da época, né? Da época. Então, eu queria saber se você quer destacar algum aspecto dessa história que te chamou mais atenção, que você acha mais curioso, mais interessante. Bom, o caráter de Antônio Bento é uma coisa que me constrange, pois um ser humano ser tão assim altruísta é uma coisa muito rara. Então, ele era completamente desprendido. Ele era um homem de elite, né? Os leitores verão que ele pertence a uma ramificação de grandes nomes que fizeram São Paulo, né? Os parentes deles eram todos o Tiolier, vários outros parentes aqui, José Maria Lisboa, grandes nomes de São Paulo. São famílias que ficaram intrincadas porque era justamente assim que se fazia na elite paulistana naquela época, né? E eu fico imaginando, aqui não diz, mas é claro para mim que ele ficou um pouco marginalizado pela família elitista. Ele estava sempre com a casa cheia de negros. Os negros não eram, naquela época, que eram escravos, não tinham nada, não tinham pouco o que comer. Eles eram muito simples. Eles vinham sujos, doentes, né? Com piolhos, com escabiose, e iam se amotinando na casa de Antônio Bento, que ele e a mulher dele também, que era uma figura de uma extrema força, tratavam daqueles negros e
alimentava-os até que eles estivessem fortes e pudessem ser despachados, tudo às escondidas, pelos trens para o quilombo do Jabaquara, em Santos. Então, é muito bonito esse trecho, porque toda essa mecânica deles, né? Os ferroviários participando da fuga dos escravos, é encantador. É um romance que daria, sem dúvida, uma novela, uma série, sem falsa modéstia. É muito bonito mesmo. É isso que eu ia te perguntar também, né? Que trajetória que você imagina aí para o seu livro, né? Agora que ele já está assim concreto, está aqui um livro mesmo, já né? nasceu, né? Propriamente. Agora que trajetória que vocês imaginam para ele, né? Que caminho ele deverá seguir, que você acha que vai acontecer assim? Bom, a prioridade seria esclarecer alguns pontos muito controversos que historiadores equivocados registravam e os alunos, os pós-graduandos, repetiam, copiando, porque normalmente é assim, um copia e cola, e repetiam os erros. Então, o primeiro objetivo é esclarecer os equívocos e colocar Antônio Bento no lugar onde ele sempre deveria estar, né? Porque, como diz o Luiz Antônio, todo mundo quer um abolicionista para chamar de seu. Então, e não era um homem branco da elite os preferidos dos historiadores de esquerda, certamente que não. Então, ele foi relegado como seguidor de Luiz Gama, sendo que, na verdade, ele era quase que contemporâneo de Luiz Gama. Eles trabalharam juntos, um por meio de ideias, e o Antônio Bento, que era mais da ação, entrava com a sua, arregaçava as mangas e ia à luta. Sim. Então, não havia um abolicionista maior ou menor nessa história. Entende? No entanto, assim fizeram, foram relegando alguns, escolhendo os seus abolicionistas de preferência, normalmente os mais sofridos, né? Que normalmente eles levam vantagens. E depois seria interessante, nós achamos pela história, que esse livro se transformasse num roteiro, né? Sim. Nas mãos de um bom roteirista, poderia se transformar numa novela, ou numa série, ou mesmo um filme. Quem sabe o Netflix está vendo a gente aqui e fica interessado nesse livro para poder virar uma série, né? Porque eles vão nos agradecer, porque é muito bonita a história, realmente. Já está tudo quase pronto aqui, olha, eles já levantaram todo esse material, né? O livro tudo bem completo, meticulosamente documentado, tá vendo? Todo documentado. É documentado, é ilustrado, tem foto, tem um monte de material aqui, muito legal. Referências bibliográficas enormes, né? Nós não deixamos nada sem referenciar. Então, nós, como leigos, não somos historiadores, nenhum dos dois, né? Mas, como leigos, procuramos fazer um bom trabalho. É um material muito rico, né? Dá margem para muita coisa. E esperamos que os leitores gostem também. Isso. E, Débora, você quer falar alguma coisa assim do seu trabalho, dos planos do próximo livro? O que vocês estão, você ou Luiz Antônio, como que vocês querem escrever outro livro juntos? Como que é? Ou vai agora cada um para um lado? Como que vocês Carreira solo? Carreira solo? Não. Não, porque a família do Luiz Antônio é eminente. Ele tem, por lado materno, também uma figura que merece uma biografia, que é o doutor Jeremias Muniz. Doutor Jeremias, ele vai me desculpar que eu não estou lembrando o outro sobrenome. Mas ele também tem uma história riquíssima. Em Iguape, foi ele quem trouxe a primeira, ele abriu, né, as portas para o primeiro navio de japoneses que chegaram para colonização também, né, para trabalhar no campo. E é uma figura ilustre que merece uma biografia. Então já tem a próxima aí que vocês já temos.
Já tem planos para o futuro, né? Isso mesmo. É muito Bom, gostoso, é Débora, trabalhoso, mas é muito bom, né? quando chega no ponto, né, no resultado final, assim, dá aquela sensação de que realizamos alguma coisa, né? Quando a gente escreve um livro, Verdade. é muito gostoso. E é como um filho, né? Que livro, a gente tem uns filmes também do livro, né? Geralmente. Exatamente. Ô, Débora, então a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu quero saber se você quer deixar algum recadinho final para o pessoal que está assistindo a entrevista. O que você gostaria de falar? Eu, eu convido a todos que adquiram o livro para ficar consciente dessa história tão rica. Vocês não vão se arrepender. E é um livro de interesse atemporal, né? Ele pode ser passado para o seu filho, para o seu neto, porque a história não muda. A história que tu não muda. E esse livro traz a história real, né? Não a história com equívocos e erros repetidos Nos livros de ao longo história. do tempo. Isso. Tá certo. Ele faz um serviço social e cultural aí, né, para nossas gerações. Então, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o endereço do site da editora. Se alguém quiser comprar o livro, é só entrar lá, deixar um recadinho para a gente e a gente faz esse meio de campo aí com a Débora e o Luiz Antônio. Tá bom? Então, eu te agradeço muito, muito obrigada pela entrevista. Foi eu quem agradece, Silvia. Muito obrigada e por tudo, enfim. Então tá bom. E ó, gente, assina o meu canal, quem acompanhou até aqui, clica lá dá o curtir, né, do vídeo e clica lá no sininho para vocês serem avisados das próximas entrevistas, tá bom? Isso Muito mesmo. obrigada. Muito obrigada, Silvia. Tchau. Tchau para Tchau. todos.